Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Como foi a semana de vocês? Foi gostosa? A minha semana foi muito gostosa. Apesar de eu ter trabalhado bastante, eu fiquei muito com a minha família, brinquei bastante com o Rafa, meu filho. Foi muito bom. Vamos orar para a gente começar mais uma aula? Todo mundo de mãozinha junta, olhinho fechado. Senhor Deus, muito obrigada por esse dia. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor cuida das nossas vidas. Obrigada, ó Pai, por Jesus Cristo, nosso Salvador, porque Ele veio aqui na Terra para nos ensinar tantas coisas e nos ligar novamente a Ti. Eu te peço perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças! Quem aí se lembra da nossa aula passada? Eu vou pegar uma coisa aqui para ajudar a gente a lembrar. O que é isso aqui? Ah, isso aqui é uma prisão, não é? O que aconteceu mesmo? Quem é esse aqui? É o Paulo. E o Paulo, ele estava onde mesmo? Na cadeia. O Paulo estava preso, vocês lembram disso? Jesus apareceu para Paulo e falou para Paulo que ele não precisava ter medo e que ele ia até uma cidade. Quem lembra que cidade Paulo vai? Para Roma, isso mesmo. Ele ia para Roma para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Será que essa viagem para Roma foi uma viagem tranquila? O que vocês acham? Paulo foi para Roma de barco, porque Paulo pediu para ir conversar com o rei. Vamos ver como foi essa viagem? Essa viagem tá lá escrita, sabe onde? Na Bíblia, na palavra de Deus, lá em Atos, capítulo 27. A gente vai conversar sobre o que está escrito aqui. Vamos lá? Então, Paulo foi levado. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Paulo foi levado junto com outras pessoas para um barco que ia para Roma. Vamos pegar o barco aqui pra gente ver. E o barco, olha que barco grande que era, crianças. E eles foram. Porque Roma era uma cidade distante. E vários presos iam encontrar com o imperador. Tinham várias pessoas no barco. E Paulo era mais um deles que estava no barco. Tinham muitos prisioneiros, muitas pessoas que também iam para Roma. E sabe o que aconteceu nessa viagem? Começou uma chuva muito forte. O barco começou a balançar muito. Era muito vento, era muita coisa. Sabe o que eles precisaram fazer? Eles precisaram começar a jogar fora do barco tudo que eles estavam carregando. Eles começaram a jogar tudo para fora. De repente, Paulo veio e falou para eles assim: vocês não precisam ter medo. Um anjo de Deus, do Deus a quem eu sirvo, apareceu para mim e me falou o seguinte, que nós vamos chegar em Roma. Vai ser uma viagem muito difícil, mas nós vamos chegar lá porque Deus vai nos proteger. Nós precisamos apenas confiar. A gente vai precisar fazer uma parada numa ilha antes e o nosso navio que a gente tá vai ficar todo quebrado. E aí continuaram a viagem porque chovia muito. Crianças, eles foram. Então, eles chegaram na ilha. Todos eles desceram na ilha e o barco tinha sido estragado. Mas mesmo assim, Deus estava cuidando deles. Deus cuidou de Paulo, porque Deus prometeu para ele que ele chegaria na cidade de Roma, não é mesmo? Paulo foi usado por Deus para ir até aquela cidade para falar do amor de Deus para ele, para falar para eles que Deus é o nosso Salvador, que Jesus é o nosso Salvador, que Deus nos ama tanto que mandou Jesus para nos salvar. Então, crianças, sabe o que a gente aprende com essa história? Que a gente precisa
confiar em Deus, que muitas vezes a gente tem medo, às vezes a gente está passando por uma situação muito difícil, não é mesmo? Quando Paulo estava no barco e o barco balançava muito, que dava medo, que eles estavam quase caindo do barco. Ele sabia que Jesus estava com eles, que Deus estava com eles, e Deus está com a gente também em todas as situações. Quando que vocês têm medo? Eu tenho muito medo, às vezes quando eu tô no escuro sozinha. Eu também tenho muito medo quando o meu filho fica doente. Às vezes a gente tem medo. Vocês têm medo do escuro? Vocês têm medo, às vezes, de atravessar a rua sozinho? Quando a gente tem medo de várias coisas, sabe o que a gente pode fazer? Confiar em Deus. Saber que Deus nos ama, que Ele veio aqui para nos salvar. Paulo ensinou isso para aqueles homens no barco. Deus cuidou deles, Deus amava eles e Deus nos ama também. Ele sempre vai cuidar de nós, como Ele fez com Paulo. Vamos agradecer a Deus porque Ele nos ama? Deixa eu te tirar aqui para vocês conseguirem me ver. Deus nos ama muito. Vamos agradecer a Ele? Senhor Deus, muito obrigada por seu amor, muito obrigada por seu cuidado. Obrigada porque nos momentos que nós temos medo, nós podemos confiar em Ti e saber que o Senhor está cuidando das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. Vamos louvar a Deus? O nosso cântico será o Com Cristo no Barco. Vamos lá? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal, passa o temporal, passa o temporal. Com Cristo no barco tudo vai muito bem e passa o temporal. Muito bem, crianças. Esse cântico nos fala que quando Cristo está junto com a gente, tudo vai bem, mesmo quando a gente passa por situações difíceis. Para nossa atividade, eu queria propor para vocês fazerem um barco de papel. Vocês fazem um barquinho, peçam ajuda para o papai e para a mamãe. Vocês podem pegar uma bacia com água dentro e contar a história para o papai, para a mamãe, para o seu irmão, para a sua irmã, se você tiver, para o seu primo. E por favor, papai e mamãe, filmem as crianças contando a história e mandem para mim. Eu vou ficar muito contente de ver. Eu vou colocar agora o versículo da semana, para que vocês possam relembrar o versículo. Você lembra qual que é o versículo, filho? Vamos cantar o versículo? Você me ajuda? Vamos lá? Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Amém. Muito bem, crianças. Um super beijo e um bom final de semana. Tchau! Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27.